Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai fazer nossa reflexão no Evangelho de Cristo, né? Segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então Satanás apareceu e disse para Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus respondeu para Satanás: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então aqui a gente vê claramente que a primeira tentativa de Satanás é confrontar a identidade de Jesus, né? Satanás, a primeira coisa que ele faz é pôr em dúvida a identidade de Jesus. Será que você realmente é filho de Deus, né? Será que realmente Deus te ama? Será que realmente, né? Deus te ama tanto assim como você acha, né? Será que você é realmente filho de Deus? Então me prova que você é filho de Deus, né? E manda que estas pedras se transformem em pães. Então a primeira tentativa de Satanás ali é trazer um desequilíbrio ali na identidade de Jesus, né? Fazer com que Jesus se confunda e não saiba quem ele realmente é. Mas Jesus, pela palavra, ele mostra, né? Não só quem ele é, mas diante de quem ele é, né? Que nada ele precisa provar. Então, sabendo quem ele é, mediante o que Deus diz, ele sabe que não precisa provar nada para Satanás, né? E ele confronta a Satanás por meio da palavra de Deus e diz que nem só de pão vai viver o homem, ele não precisa transformar aquela pedra em pão, porque não é só disso que se vive o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Mais vale ele estar ali com fome, né? Passando necessidade, do que transformar aquela pedra em pão e perder, né, a presença de Deus. Então, mais vale ele seguir a palavra que procede da boca de Deus. É isso que ele diz. Ele se alimenta pela palavra de Deus e não somente de pão, de alimento humano, né? Então, o diabo continua. Então aqui diz, então o diabo levou a cidade santa, né? Levou Jesus até a cidade santa e colocou Jesus sobre o pináculo do templo. Então Satanás foi e disse para Jesus: Se você é filho de Deus, se joga daqui lá para baixo, né? Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então a gente vê que o ataque inicial de Satanás foi o confronto da identidade, né? O primeiro ataque de Satanás foi fazer com que Jesus tivesse dúvida de quem ele realmente é. Como não deu certo e Jesus provou que sabe quem ele é pela palavra de Deus, agora Satanás vai começar a usar a própria palavra de Deus para confundir a Jesus Cristo. Então Satanás vai usar a própria palavra de Deus, né? A gente às vezes acha que Satanás ele é o pai da mentira e que ele só fala mentira. Mas não, ele é o pai da mentira, né? Ele foi quem inventou a mentira, ele quem foi que criou, que gerou a mentira. Mas ele também fala a verdade. Satanás também fala a verdade, né? A gente vê isso, né? Em Paulo, né? Quando aquela feiticeira, aquela adivinhadora, né? Vem atrás de Paulo falando, ela fala a verdade. Então, Satanás também diz a verdade, né? Só que ele tira a verdade do contexto, né? Ele distorce a verdade de acordo com o intuito dele. Então, aqui é o que ele faz, ele usa a palavra de Deus, né? A verdade de Deus para o interesse dele, né? Para confundir o outro, né? E para tirar o outro do caminho. E ele faz isso com Jesus. Então, ele vai e usa a palavra de Deus, né? Já que ele viu que Jesus conhece da palavra de Deus, então ele começa a usar a palavra de Deus para confundir Jesus. Mas Jesus então responde no versículo 7: Também está escrito que você não deve tentar o Senhor teu Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu não vou me lançar daqui. Vou tentar o meu Deus, vou me lançar daqui só para ele me salvar, vou ficar tentando meu Deus, né? Para que ele haja poderosamente sobre mim, eu vou ficar tentando ele, não vou ficar provando ele, né? Então Jesus responde pela palavra. Responde a Satanás pela própria palavra. Aí Satanás não satisfeito, no versículo 8 diz, levou, né? Satanás leva ainda
Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Satanás vai e diz para Jesus, né? Tudo isto eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus vai e responde para Satanás: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, né? Então a gente vê que Jesus responde mais uma vez pela palavra de Deus. E com isto, né, depois dessas 3 tentativas, a primeira tentativa foi ali de quebrar a identidade de Jesus, fazer Jesus duvidar de quem ele realmente é, não deu certo. A segunda tentativa foi de tentar a Deus mediante a palavra, distorceu totalmente a palavra ali, né? Para que Jesus acabasse tentando a Deus. Jesus então responde mediante a palavra. E a terceira alternativa, então, né, é o ego. É mexer com o ego de Jesus, né? E fazer com que Jesus ganhe o mundo inteiro, né? Ele fala, ó, tudo isso pode ser seu se você me prostrar e me adorar. Eu sou o príncipe desse mundo, né? Então, tudo isso pode ser seu. E Jesus responde também a esse convite usando a palavra de Deus. Então a gente vê, e se Jesus não conhecesse a palavra de Deus? E se Jesus não conhecesse a palavra de Deus? Jesus estava perdido. No primeiro ataque de Satanás, quando Satanás confronta a identidade de Jesus, Jesus já estaria perdido. Quando Satanás falasse, mas quem você realmente é? Você está aqui, né, sujo no deserto, há 40 dias passando fome. Que Deus é esse que te deixa passar aqui 40 dias de fome no deserto, né? Então, no primeiro momento que Satanás falasse isso, se Jesus não conhecesse quem ele é para Deus, né? Porque a palavra diz quem ele é para Deus, né? A palavra de Deus, né? Deus diz quem nós somos para ele. Se ele não soubesse a identidade dele para Deus, ele entraria ali em uma confusão, realmente. Ele entraria em um choque ali, ele entraria, né? Em uma confusão de identidade. Ele realmente começaria a se questionar. Então, e se ele não conhecesse a palavra? Se ele não conhecesse a palavra, ele estava perdido. Porque tudo aqui, né, que ele fez foi pelo conhecimento da palavra. Toda a resistência dele a Satanás foi mediante o conhecimento que ele tinha pela palavra. Então, a gente pensa, se Jesus não conhecesse a palavra, no primeiro ataque ele já tinha sido destruído, né? O primeiro ataque foi para quebrar a identidade de Jesus. O segundo ataque foi para ver se Jesus realmente conhecia a palavra, o quanto ele dizia que conhecia, né? Como ele se defendeu do primeiro ataque, mostrando a palavra de Deus, o segundo ataque de Satanás foi para ver se Jesus realmente sabia bem da palavra ou não. E qual era o intuito de Satanás? Era saber se havia alguma brecha ali no conhecimento de Jesus com relação ao que Deus falou, né? Porque é assim que Satanás trabalha. Ele vê o quanto que a gente sabe para ver dentro de qual brecha ele pode trabalhar. Foi o que aconteceu lá com Adão e Eva, né? O que aconteceu com Eva, quando a serpente pergunta para Eva, né? O que ela podia fazer ali. Satanás sabia, mas Satanás queria saber o que ela sabia. Não é o que Satanás sabe, mas Satanás quer saber até onde a gente sabe para que ele possa trabalhar dentro do que a gente não sabe, dentro do que a gente não conhece, né? Então, Jesus conhece a palavra, conhecia toda a palavra, né? Então, por isso que ele conseguiu se livrar das 3 tentativas de Satanás. Da tentativa de Satanás contra a identidade dele, da tentativa de Satanás para ver o quanto que ele conhecia da palavra e da tentativa de Satanás contra o próprio ego de Jesus, né? Então, isso nos ensina que nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer quem Deus diz que nós somos, quem nós somos para Deus. Nós temos que conhecer verdadeiramente a palavra de Deus para que nós não sejamos confundidos com um versículo tirado do contexto, né? Com alguns versículos que foram tirados para um outro propósito. E que a gente saiba, né, em Deus, que nós nos humilhando para Ele, nós somos exaltados por Ele, né? Mas mediante a nossa humilhação. Então, que nós saibamos que o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho não nos leva a lugar algum, né? Então, que nós aprendamos muito com Cristo nessa passagem, tá bom? Fiquem todos com Deus
Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.